Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o número 7 da coleção A Espada Selvagem de Conan. Essa coleção, que como todo mundo que acompanha sabe, republica em ordem cronológica as histórias do Conan que saíram na clássica revista Savage Sword of Conan, revista que saía em formato magazine e também em preto e branco. Bom, quem está acostumado com o canal deve ter percebido que o review dessa história demorou um pouquinho para sair, mas isso teve um motivo, né? Eu comprei na Black Friday essa edição aqui. Eu fiz isso para aproveitar os descontos lá na loja da Panini, né? Era 20% de desconto, mas numa edição de R$50, aí é R$10. E só que assim, essa compra na Black Friday fez com que a revista chegasse na minha casa uma semana depois que ela tivesse saído nas bancas. Então, até ler, fazer o roteiro, preparar tudo, demorou um pouquinho. Bom, a boa notícia é que a número 8 foi comprada junto com essa, né? Então, já para a próxima semana aí, o review da número 8 vai sair junto com a revista chegando nas bancas. Talvez até um pouquinho antes, mas vamos ver, em princípio junto. Mas vamos lá, vamos falar logo da revista. Essa edição aqui, ela tem uma peculiaridade. Ela traz conteúdo de 4 edições da Savage Sword of Conan, edições 19, 20, 21 e 22. E esses 4 números estão ligados a 4 histórias, só que só tem 2 histórias completas aqui. Bom, há 4 números, 4 histórias, mas só 2 completas. Por quê? Porque uma história é a conclusão de uma trama que começou na edição anterior. E outra história é o começo de uma trama que vai terminar na próxima edição. Isso deixa claro, assim, a proposta dessa coleção. A proposta é que não é, assim, cada volume publicar uma história do Conan ou histórias fechadas, não é cada volume funcionar como um livro, vamos colocar assim. A proposta é realmente ir republicando as Savage Sword, né, o conteúdo do Conan que sai na Savage Sword em ordem, assim, em sequência. E um número aí de 3 ou 4 edições por edição. Isso, é claro, vai fazer com que em alguns números nós tenhamos histórias que vão começar e terminar no outros números nós vamos ter histórias que começaram antes. É claro que um ou outro acerto às vezes é feito, como o caso da adaptação daquele conto A Era Iboriana. A editora compilou em 2 edições, os contos saíram de maneira mais saltitada, né? Os números, mas assim, eles compilaram um pouco, mas fora essas pequenas adaptações, a ideia é pegar a sequência da revista. Mas de todo modo, vamos às histórias, que é o que interessa. Bom, todas as histórias desse volume possuem roteiro do Roy Thomas e arte do John Buscema. Os artes finalistas que variam, né? Nós temos o Alfredo Alcala e o Sonny Trindade. Na verdade, o Sonny Trindade, ele só arte finaliza a história A Torre de Sangue, que sai na Savage Sword 21. Todas as outras são artes finalizadas pelo Alfredo Alcala. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês, minha gente. Eu tô cada vez mais encantado com os desenhos do John Buscema. Deixa eu mostrar para vocês. Cara, eu fico olhando as páginas assim e é o tipo de arte que faz a gente ter vontade de ficar contemplando página por página, sabe? Deter o olhar nos desenhos, olhar assim bem para o que está sendo feito, assim. É bonito assim. Os desenhos são bonitos e são narrativamente eficientes. E o seguinte, esse aqui é o tipo de arte que realmente foi pensada para o preto e branco. Funciona muito melhor assim. As cores, no caso dos desenhos desse tipo aqui, que foram pensadas e bem executadas no preto e branco, elas não fazem falta. Na verdade, eu imagino que em várias páginas, como talvez essa daqui, as cores poderiam até piorar, porque o desenho não foi pensado para ser colorido. Bom, e assim, como eu disse, nós temos 4 edições da Savage Sword. A número 19 foi lançada em 1977, em junho de 1977, perdão, e traz a história Vingança Invendi. A número 20, ela traz a história A Sombra no Palácio da Morte e foi publicada em julho do mesmo ano, 77. A Torre de Sangue A Torre de Sangue foi publicada na número 21 de agosto de 77
E no número 22 nós temos O Poço Macabro, que saiu em setembro de 77. Bom, Vingança em Vendea, essa história que começa aqui, é a quarta e última parte da história chamada Os Profetas do Círculo Negro. Essa história teve suas primeiras partes publicadas na edição anterior dessa revista, no número 6. E, inclusive, essa edição foi comentada aqui no canal, quem quiser dar uma olhada. Bom, essa é a adaptação de um conto do Robert Howard, de um longo conto do Robert Howard, que teve, assim, que inclusive quando foi publicado o conto, né, ele saiu em mais de um número da revista, da Weird Tales, que é onde saía o Conan originalmente. Bom, aqui nesse ponto, nessa história, Vingança em Vendea, na conclusão, nós vemos o Conan indo ao resgate de uma mulher que ele mesmo havia sequestrado e que foi capturada pelos magos do Círculo Negro. O Conan invade a fortaleza desses magos e, assim, tem que lidar com magia, assim. A forma que ele derrotou os quatro primeiros magos, em princípio, me soou forçada. Eu fiquei pensando, pô, cara, como é que esses caras deixaram de maneira tão desprotegida aquilo que poderia derrotá-lo, né? Depois eu pensei um pouquinho e não acho que foi tão, acho que não foi forçada não. A coisa não estava tão desprotegida assim, né? Ela estava dentro de uma fortaleza que ninguém ousava invadir. E fora isso, isso também que era a forma de derrotá-los, ninguém sabia que essa situação derrotaria aqueles magos, esse item derrotaria aqueles magos. O Conan que teve uma informação privilegiada. Então não foi forçado não, foi até interessante. Mas assim, a batalha com o mago-chefe, vamos colocar dessa maneira, essa sim que eu achei mais fácil do que poderia ter sido. Tudo bem que o Conan tinha um cinturão que o protegia de boa parte dos feitiços, mas alguém tão poderoso com certeza teria recursos mais eficazes do que aqueles que foram utilizados, recursos indiretos. Sei lá, derrubar o teto em cima do Conan. Então acho que os desafios assim não foram condizentes com a estatura do adversário. Isso não quer dizer que foi ruim, é porque depois dos primeiros eu falei, cara, como é que vai ser com esse próximo? Então teve um pouco essa quebrada. E assim, de todo modo, o que eu achei muito interessante foi a história continuar após a derrota desse último mago. E quando eu digo continuar, eu falo continuar mesmo. Não é um fechamento assim para amarrar as pontas soltas em 2 páginas, não. São 12 páginas após a derrota desse mago. É um real desenvolvimento, né, de vários pontos. Tem a fuga da fortaleza, tem a relação da mulher sequestrada e resgatada pelo mesmo homem, com esse homem, né, com Conan. Nós temos a resolução do Conan sendo considerado traidor pelos homens que ele chefiava. Então, assim, isso eu achei bem bacana. A segunda história, deixa eu pegar aqui para vocês logo o começo dela. A segunda história é intitulada A Sombra do Palácio da Morte. A Sombra no Palácio da Morte, tá? Aqui o começo da história. Ela sai na Savage Sword 20, como eu já mencionei, e ela é uma história mais convencional do Conan, vamos colocar dessa maneira. Ele, junto com uma mulher que ele havia pego como sua escrava, praticamente, né? Ela estava no mercado de escravos, ele havia pego, bom, isso é contado no decorrer da história. Ele e essa mulher estão no deserto, quase morrendo de sede, quando eles encontram uma cidade. Ele encontra uma cidade cujos habitantes parecem mortos, mas que vez por outra ressuscitam, inclusive atacam o Conan quando ressuscitam. Além disso, nessa cidade há uma espécie de monstro que se alimenta dos habitantes. E o mais interessante, assim, assustador, é que eles parecem não se importar muito com isso. Das histórias que eu li até agora, foi uma das que mostrou o Conan fisicamente mais alquebrado, sabe? Mais destruído, muito ferido após enfrentar um desafio quase que invencível. E ao ler essa história aqui, eu me peguei pensando no quanto Robert Howard e o Roy Thomas no caso o Roy Thomas ainda é vivo, né? Ainda é, né? Como é que esses caras assim eram artistas competentes. E por que eu digo isso? Que eles são artistas habilidosos. Se nós formos pensar, várias das histórias do Conan meio
lidam com meia dúzia de elementos que se repetem. Há algumas fórmulas recorrentes nas histórias do Conan, alguns elementos. Pensa o seguinte, né? A cidade ou as ruínas isoladas, uma maldição sobre o povo do lugar, um monstro ancestral, isso é recorrente. Mesmo essas 7 primeiras edições lidas, isso aparece vez por outra, né? Eu já vi, nessas edições eu vi essa fórmula, esses elementos sendo usados algumas vezes. E eu tenho, ainda assim, gostado das leituras. Elas não enjoaram. E assim, e pensem que eu leio isso aqui num ritmo muito mais rápido do que aquele para o qual essas histórias foram planejadas. Elas saíam mensalmente. A cada mês eu leio o equivalente a 8 meses de um leitor que pegava essas revistas tal qual elas saíram originalmente. Ou seja, cada número tem 4, né? Então, assim, eu leio 8 meses, o ritmo é muito mais acelerado. E assim, isso não é um detalhe bobo, minha gente, isso não é um detalhe bobo. Por quê? Histórias que trazem estrutura parecida, elas podem até funcionar e encantar bastante, mas, assim, acontece que muitas vezes, se o leitor tiver contato com elas de modo, assim, menos espaçado, ele começa a perceber as repetições, ele começa a enjoar, assim, né? Passa a julgar a história repetitiva. E bom, embora seja perceptível que várias histórias do Conan seguem uma fórmula, utilizam elementos parecidos, até agora eu não experimentei essa sensação de estar enjoado. Por isso que eu falo da habilidade do Robert Howard como criador e do Roy Thomas como quem adapta, né? Narrativamente falando, isso aqui é muito envolvente. E mais o seguinte, né? Mesmo que a história tenha elementos assim que as histórias têm elementos que se repitam, cada uma delas traz um ponto ou outro que é instigante. Fala, cara, como é que isso é interessante? Né? Vamos para a terceira história, que eu acho que ela vai servir bastante para ilustrar esse meu argumento. O título da terceira história é A Torre de Sangue. Ela é um bom exemplo disso que eu estou falando. Nela nós também temos uma cidade no meio do deserto, um monstro ancestral, um povo que vive sob uma espécie de maldição, vamos colocar uma versão disso, né? Mas ela é bem diferente da anterior. A começar pelo fato que nessa história, nas primeiras 30 páginas, o Conan não é nem um coadjuvante, ele é um figurante. A história é focada em um companheiro de armas do Cimério, assim, né? E, assim, a primeira parte dessa história é, em certo sentido, uma história de amor, né? Esse homem salva uma mulher de ser estuprada no deserto, essa mulher misteriosa. E assim, o senso de mistério é bem forte nessa história. Bem maior do que na anterior. Embora a anterior também tinha. Assim, acho que eu estou exagerando, né? A anterior também tem um senso de mistério com esses homens que morrem e ressuscitam. Mas supostamente morrem e ressuscitam. Mas aqui tem um senso de mistério em torno dessa personagem. Quem é essa mulher que ele salvou? Por que ela é tão diferente? E assim, a história segue com isso. E na última parte da história, tudo muda. A história passa a versar sobre o quê? Sobre uma outra cidade, no deserto também, que possui 2 reis e 2 sacerdotes, e sumos sacerdotes, vamos colocar assim, e nas intrigas que existem entre eles, assim. Dessa edição foi a minha história favorita, e inclusive ela é baseada num conto inconcluso do Robert Howard. Bom, a última história, deixa eu pegar aqui, na última história, O Poço Macabro, nós temos uma mudança de cenário. Ela foi publicada na Savage Sword 22 e ela é o começo de uma trama que vai terminar na próxima edição. O que nós temos aqui é um Conan pirata que chega nadando em um navio. E ele chega nesse navio e logo ele começa a tramar para tirar esse navio de seu capitão. E esse capitão parece estar procurando algo num local desconhecido. Mais uma vez, eles vão encontrar, deixa eu pegar aqui, uma cidade isolada. E uma cidade que parece não ter sido feita por mãos humanas. Os habitantes, que são homens gigantescos, sequestram quem se aventura por ali e jogam em um poço que possui líquido esverdeado, que tem uma consequência, vamos colocar assim, peculiar. Não vou dizer para não dar spoiler. Bom, eu gostei nessa história da personagem feminina. Deixa eu pegar ela aqui, a Sancha, essa personagem aqui. Ela é uma figura trágica, é uma escrava que foi sequestrada de uma família nobre, mas que é muito astuta e sabe jogar com as peças que a vida lhe dá. Ela é uma figura trágica e forte. A gente
pode dizer isso, né? É difícil comentar mais essa história por não saber o final. Como eu já mencionei, né, às vezes as histórias do Conan vão por direções que são imprevistas. Pensa naquela que eu falei hoje, né, que começa com um mistério numa cidade, termina com uma intriga entre dois reis sacerdotes, né? E assim, então, acho que vou comentar melhor quando eu ler a número 8 e falar dessa, tendo a noção do todo. Como assim, uma coisa que eu espero, né, são os extras. Essa edição não tem extras, assim, só aquela introdução, que não é bem um extra, né, mas tem todos os números que vem sempre, né? Bom, e por fim, eu quero dizer que em algum momento eu pretendo reler essa versão dos Profetas do Círculo Negro. Eu vou dizer por quê. Eu acho que a quebra entre as 3 primeiras partes e o final que tem nessa revista, ela fez com que eu apreciasse menos a história. Eu sei que originalmente ela foi publicada mensalmente, os leitores leram mensalmente, mas eu imagino que os leitores reliam, né? E embora eu tenha gostado da história e achado que cada parte, como parte, funciona bem, eu acho que ela tem uma crescente que é melhor aproveitada quando lida toda de uma vez. Bom, tá aí. Esses são meus comentários sobre a coleção A Espada Selvagem de Conan 7. Eu lembro do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, caso você vai fazer uma compra na Amazon. Isso ajuda demais o canal a manter a independência, a sustentabilidade, que eu possa fazer mais e melhores vídeos para você. Além disso, né, não esquece de se inscrever no canal caso você esteja chegando por agora, dar o teu joinha, compartilhar o vídeo. É isso que faz o canal chegar a pessoas que possam se interessar pelo conteúdo dele. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.